Olha, muita gente conhece de cor as palavras do Salmo 30, né? Mas e se ele for bem mais do que só uma oração antiga? E se for, na verdade, um tipo de mapa? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos decifrar esse texto para descobrir um projeto que está ali, meio escondido, para a alma. Essa frase aqui, nossa, ela é o coração de tudo, resume perfeitamente o que vamos explorar. Essa jornada de transformação, sabe? De sair da escuridão e encontrar a luz, de passar pela dificuldade e chegar na esperança. É a grande promessa que define o Salmo 30, de ponta a ponta. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com um cântico de recuperação. Depois vamos para construindo o templo interior e curando a casa da alma. Em seguida, da escuridão para a luz e fechamos com um mapa antigo para a transformação. Basicamente, a gente começa no sentido literal e depois, mergulha em duas interpretações esotéricas fascinantes antes de juntar todas as peças. Bora lá? Ok, começando pelo começo, um cântico de recuperação. Vamos olhar para o significado mais aparente do Salmo 30. No nível mais direto, mais óbvio, ele é uma oração de gratidão. E que oração, hein? A história que se conta é que o rei Davi escreveu esse cântico logo depois de se recuperar de uma doença que quase o levou. Então, é um agradecimento muito pessoal, sabe? Por ter sido reerguido do desespero, curado, salvo dos inimigos. É sobre transformar o luto em alegria, literalmente. É um suspiro de alívio e gratidão em forma de poesia. Beleza, essa é a primeira camada. Mas é agora que a história começa a ficar realmente profunda. A gente entra na interpretação maçônica. Para a maçonaria, o Salmo 30 não é sobre curar o corpo físico, não. É sobre construir o espírito. O foco sai totalmente de um templo de pedra e vai para um projeto de autoconstrução. E o conceito-chave aqui é esse, o templo interior. E não é um lugar físico, tá? É uma metáfora incrível para aquele trabalho constante de melhorar o próprio caráter, sabe? De ir pulindo as nossas arestas, os nossos defeitos, para se tornar alguém melhor. E essa construção simbólica tem um passo a passo bem claro. Primeiro, a escuridão, o ponto de partida num estado de ignorância, de provações. Depois, vem o trabalho duro, a perseverança para superar as paixões, os vícios internos. E por fim, a luz, o momento em que se alcança a verdade, a sabedoria, um renascimento moral. Percebe a semelhança? É a mesma jornada do choro que dura uma noite para a alegria que vem pela manhã. Faz todo sentido, né? E olha só esse primeiro verso. Exaltar-te-ei, ó Eterno, porque tu me reergueste. Essa parte, tu me reergueste, é fundamental na visão maçônica. Ela tem um paralelo direto com o ritual central da maçonaria, onde um candidato é literalmente levantado. Mas claro, não é só um ato físico. É muito mais do que isso. Esse levantar simboliza um renascimento moral, uma vitória sobre as paixões internas, que são, na verdade, os verdadeiros inimigos que a gente tem que vencer, aqueles que tentam derrubar o nosso caráter. Muito bem, segurou essa ideia? Porque agora a gente vai para a próxima camada. Vamos entrar na interpretação cabalística. Aqui, a perspectiva muda de novo. A gente sai da construção e entra na cura. O Salmo vira uma ferramenta quase metafísica para a alma. Na Cabalá, quando um salmo fala de uma casa, Beit, em hebraico, eles não estão pensando na casa do rei Davi. A casa aqui é a casa da alma, o nosso próprio corpo. A ideia é que cada um de nós precisa se preparar nosso ser para se tornar um receptáculo, um cli, capaz de receber e conter a luz divina, ou seja, uma consciência mais expandida. E é aqui que a coisa fica, nossa, fascinante mesmo. Tem um detalhe no texto original em hebraico que é praticamente um código escondido. Acredite se quiser, nesse salmo está faltando uma letra. Tá, mas e daí? Por que a falta de uma letrinha seria tão importante? O que isso pode significar? A resposta é incrível. A letra que falta é a Zen. E o que significa Zen em hebraico? Significa arma. A ausência dela não é um erro de digitação, é uma mensagem poderosa. Simboliza que a verdadeira força, a verdadeira proteção não vem de armas, do conflito físico, mas sim da conexão divina, da força interior. É exatamente por isso que os cabalistas usam esse salmo como uma ferramenta de proteção espiritual. E lembra daquela jornada da noite para amanhã? Na Cabalá isso também ganha um nome, um mapa de estados de consciência. Os termos que eles usam são Katnut, para a noite, e Motim, para amanhã. Funciona assim. Katnut é a noite,
É um estado de consciência mais restrito, sabe? Focado no ego, no medo, na pequenez. Já Moshin é amanhã. É um estado de consciência expandido, de clareza, de conexão. O Salmo, então, vira um guia prático para a gente fazer essa transição interna de Ketnut para Moshin, do choro para a alegria, do ego para a alma. Ok. Então a gente tem duas visões que parecem bem diferentes, né? Uma fala de construir o caráter, a outra de curar a alma. Mas e se no fundo as duas estiverem apontando exatamente para o mesmo lugar? É aqui que a mágica acontece. Olha só como tudo se encaixa. O conceito da casa no Salmo, para o maçom, é o templo interior do caráter. Para o cabalista, é a alma como um receptáculo de luz. À noite, para um é a ignorância e as provações. Para o outro é o estado de Ketnut, a consciência restrita. E a manhã da alegria é alcançar a verdade e a sabedoria para o maçom e o estado de Moshin, a consciência expandida para o cabalista. É incrível. São dois caminhos, duas linguagens simbólicas diferentes, mas o destino é o mesmo, a transformação interior. Certo? E com tudo isso, chegamos ao ponto final. A gente viu toda essa simbologia, mas por que isso ainda importa? Qual a relevância de decifrar um texto tão antigo nos dias de hoje? A questão central é a seguinte: tanto para a visão do construtor quanto para a do curador, o Salmo 30 não é só um texto histórico, ele é um mapa vivo. Ele sobreviveu por milênios porque não oferece só palavras bonitas, ele oferece um modelo, um projeto atemporal. Não importa a lente que se usa, ele entrega um mapa para essa jornada que é universal, a jornada de superação, de renovação, de ir da escuridão para a luz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se esse salmo é de fato um mapa, a pergunta que ele faz para a gente, atravessando os séculos, é: o que significa construir a própria casa de alegria? Como usar essas ferramentas, seja da construção ou a da cura, para transformar o nosso próprio luto em dança? A resposta, bom, talvez ela esteja na jornada de cada um.